Que linda, boa noite. Seja bem-vinda, Nayara. Nayara, eu penso que você já serviu missão aqui em São Paulo. Estou enganada? Então, boa noite, irmão. Seja bem-vindo. Boa noite, irmão. Seja bem-vindo. Olá, estão me recebendo aí? Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. Aqui é Moroni mesmo. Estou aguardando um pouquinho. A Organização Mundial da Saúde estimava que cerca de 19 milhões de pessoas no país sofriam com a doença em 2017. De lá para cá, o número não parou de crescer. O tratamento correto dos transtornos de ansiedade podem comprometer a qualidade de vida do paciente. Quando a gente vai tratar a ansiedade, a gente trata os sintomas que estão incomodando a pessoa, para saber lidar com aquilo ali. Entrou aí? Tá, então eu vou sair do meu aqui. Eu vou deixar só aberto. Vai sair de lá 5 da manhã. Que até que faça todos os exames, sei lá o quê. Eu espero o resultado. Mas melhor não. Quem quer? Eles combinam, mas você é cuzão. São 26 anos, por favor. O time de azul é o melhor. O vermelho, o pessoal da boutique de moda também quer trazer
acha chique. Olha, eu adoro fazer negócio. Porque também tem suas coisas, né? Ai, mas vai ficar mais madura. Faz parte. Irmão Moroni Torga, seja muito bem-vindo. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Pronto, agora estão me ouvindo? Deixa eu tirar desse. E não fica dando. Esse é só o caso se um cai, o outro tem. Matânia, tudo bem? Irmão Moroni, Sim, só gostaria de fazer um pequeno teste com o microfone. Você me ouve bem? eu lhe ouço muito bem. Mas eu não lhe ouço. Não está me ouvindo bem? Deixa eu ver se botando esse outro microfone aqui vai ouvir melhor. Está escutando melhor agora, irmã? Ah, que bom, então. Perfeito. Melhorou? Melhorou? Sim, obrigada. Então tá bom. Então fica assim. Vamos testar de novo? Está todo mundo ouvindo? Boa noite. Boa noite. Doutor Robson Sabino já está entrando na sala, ele vai conduzir a reunião de hoje. Tenham Tá todos bom. uma boa noite. Doutor Robson, o tempo é seu. Eu só fiz o teste do som. Boa noite, Marcos. Boa noite. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Boa noite, Robson. Boa noite. Bem, 8 horas em ponto. Nós queremos agradecer a presença de todos, especialmente do irmão Moroni Torga, que já é um dos políticos mais influentes aqui no estado do Ceará.
Já foi vice-governador do estado, vice-prefeito de Fortaleza, deputado federal algumas vezes, mais votado em uma oportunidade. Então, nada melhor do que essa palestra. E além disso, ele é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância, ou sobre talvez a separação entre igreja, o político, como é que ele consegue fazer na vida dele, né? Vou passar para o Marcos Vinícius, ele vai fazer uma abertura, depois ele retorna para explicar um pouco, depois ele retorna para mim para explicar um pouquinho o que é a J. Rubem Clark, e aí a gente passa para o irmão Moroni. Pronto. Então, boa noite. Quero agradecer primeiramente o irmão Moroni pelo privilégio que ele nos dá de estar escutando ele hoje. Agradecer o Robson pelo convite aqui para participar da mediação, dizer que esse é um tema de extrema importância para a organização, para a J. Rubem Clark, tendo em vista que uma das principais bandeiras que a J. Rubem Clark levanta é a questão da religiosidade, da liberdade religiosa. E vou fazer um breve resumo aqui do que é a organização para as pessoas que estão assistindo agora e para as pessoas que posteriormente venham assistir, né? A J. Rubem Clark ela é uma organização internacional de direito e é composta por advogados, acadêmicos e operadores do direito que acreditam na liberdade religiosa, que acreditam na ética e que, acima disso, querem prestar um serviço para a sociedade. Então, a organização, ela... Um minuto aqui. Então, a organização, ela presta um serviço para a sociedade, através do serviço pro bono, através de eventos como esse, eventos informativos. Atualmente, aqui em Fortaleza, nós temos 2 capítulos. Uma das poucas cidades no mundo, acho que a primeira do Brasil a ter 2 capítulos. Existe um capítulo de advogados e existe um capítulo de estudantes, que é o qual eu faço parte, e hoje presido esse capítulo. Tem estudantes da Universidade de Fortaleza, da Farias Brito e outras universidades aqui no estado do Ceará. Então, basicamente, isso é a organização, e espero que todos possam, pós-evento, aqueles que ainda não conhecem a organização, possam procurar mais e possam vir a fazer parte. Então, passando a palavra aqui para o Dr. Robson Sabino. Pronto, então, para começar, então, como nós acreditamos em princípios religiosos e que esses princípios fazem parte para que nós possamos ter um trabalho de excelência. A gente não pode abstrair, não consegue abstrair esses princípios religiosos que fazem parte do nosso ser, na nossa profissão. Esse é um dos trabalhos da J. Rubem Clark. É mostrar, é fazer com que... treinar os advogados e estudantes para que exerçam trabalhos de excelência. E, para começar, nós gostaríamos antes de iniciar com uma oração. Eu vou pedir para a irmã Tânia para poder fazer. Pode ser, Tânia? Sim, claro, com muita honra. Nosso bondoso e amado Pai Celestial, nós te agradecemos por esse privilégio que temos de estar aqui, reunidos, para podermos discutir um assunto tão importante. E te rogamos, Senhor, que teu Espírito possa estar entre nós, que nossas mentes e os nossos corações possam estar abertos para ouvir, compreender e aceitar esses princípios que iremos ouvir hoje. Nos ajude, Senhor, nos inspire a termos bons sentimentos, que possam, que tudo isso que ouvirmos hoje possamos levar para as nossas vidas, os nossos âmbitos sociais e familiares, para que possamos nos fortalecer mutuamente. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Então, só para esse vídeo, ele vai ser postado Amor da minha vida! No Facebook. Tô com saudade, amanhã você tá lascada. Desculpe,
vai ser postado nas redes sociais, então aqueles que ficarem aqui ouvindo já previamente autorizam que a gente faça essa postagem desse vídeo, porque provavelmente vai aparecer imagens de vocês e de alguns de vocês. Agora eu vou passar o tempo para o Moroni Topian. O tempo é todo seu. Tá bom. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que o Robson fez e o Marco Vinícius para que eu fizesse essa live agora aqui. E quero também cumprimentar a todos. E na pessoa da minha esposa e da irmã Tânia, que está aí, eu queria cumprimentar todas as mulheres pelo dia de ontem, né? Aquelas que não foram cumprimentadas, se sintam cumprimentadas de novo. Também não tem importância ser cumprimentada 2 dias seguidos, né? Não tem problema nenhum. O tema, Robson, eu só tenho uma dúvida. Tem alguma possibilidade de fazerem perguntas? No final, as pessoas estão fazendo pelo chat e aí a gente vai ler para vocês, se for o caso. Então, eu vou falar assim uma meia hora e depois eu fico para responder perguntas, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a J. Ruben Clark, que é, sem dúvida nenhuma, uma instituição. Eu acho que tem alguns microfones que estão abertos aí, se pudessem fechar, era melhor. Já vi até uma declaração de amor aí. E isso é bom, não faz mal, não. Se for para declaração de amor, é bom. Mas a J. Ruben Clark, ela faz aquilo que as outras instituições deveriam ter. Ela tem uma grande influência do Evangelho na sua Constituição. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da Igreja de Jesus Cristo, ele é justamente para que nós prestamos serviços à comunidade. E a J. Ruben Clark, ela faz esse tipo de coisa, então aplica na prática o Evangelho, e isso é muito bom. Deixa eu explicar uma coisa agora, desde o início, é uma premissa. Nós temos que saber o que é igreja e o que é política. Política, atualmente, o melhor sistema político é aquele sistema que dirige uma sociedade. E o melhor sistema encontrado pelo homem para dirigir uma sociedade foi a democracia. E é a democracia. E nós somos fortes defensores da democracia. Então, o que é a democracia? É o governo em que nós temos eleições em que pessoas votam para os seus representantes. Agora, o que é o Evangelho? O Evangelho tem que ser uma escola da verdade. No Evangelho, nós temos que encontrar a plenitude da verdade. E a plenitude da verdade, quando nós falamos assim, ela é irretocável, ela é perfeita. Então, nós temos que separar 2 coisas. O Evangelho de Jesus Cristo é perfeito. Claro que eu respeito todas as outras crenças, né? Nós temos um grande respeito, eu estou dizendo o meu pensamento. Não estou dizendo, não quero aqui que pensem outras crenças que nós estamos, de alguma forma, discriminando. Não, de forma nenhuma. Estou falando aquilo que é o meu sentimento. E no meu sentimento, este evangelho é perfeito. Talvez existem outros sentimentos que pensem em outro tipo de evangelho, mas todos eles buscam a verdade e a verdade suprema, qualquer que seja o sentimento religioso e a linha religiosa. E isso que nós devemos respeitar. Defender com nossas vidas a liberdade religiosa. Nós defenderemos sempre, nós podemos não concordar com outra doutrina, mas
Desligou seu microfone. Mas defenderemos o direito da pessoa poder expressar aquilo que ela sente. E defenderemos isso com nossas vidas, porque cada um tem que ter a liberdade de escolher a religião ou de não escolher a religião. Essa liberdade é fundamental, é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, eu quero deixar bem claro essa premissa, que nós devemos respeitar as opiniões e os sentimentos de todas as pessoas. E todo aquele que buscar a verdade, com todo afinco, com toda honestidade e com muita fé, eu tenho certeza que vai encontrar a verdade. Então, religião é sinônimo de verdade. E é sinônimo de verdade absoluta. Em religião, não existe a possibilidade de ser verdade hoje e amanhã não ser verdade. A verdade é uma ontem, é a mesma hoje e é a mesma amanhã. Então, esse é um ponto fundamental para a gente primeiro ponderar. E a política? A política, muita gente diz assim, eu não gosto de política. Até pode não gostar de política, mas devia entender de política. Por quê? Porque é a política é que define a sua vida aqui na Terra. A religião, se puder ser aplicada à política, é ótima, mas depende das nossas escolhas. Depende de quem nós estamos escolhendo, depende da vontade de pessoas que vivam a religião estarem lá na política também. Muitos dizem, eu não quero me meter na política. Sim, não quer te meter na política, então não reclama quando a política está mal. E quando os nossos representantes não forem aqueles que nós esperamos. Porque você que é honesto, você que é religioso, tem o dever de participar da sociedade, tem o dever de estar na sociedade representando a verdade. Então, isso é importantíssimo, nós sabermos disso. E não tem jeito, a política é que define a nossa vida. E, geralmente, pelo sistema que nós temos no nosso país, de 4 em 4 anos, nós temos uma oportunidade de escolher aqueles que vão definir a nossa vida. E nesses 4 anos depois, nós podemos até reclamar, mas se nós não escolhemos, se nós não participamos, nós estamos reclamando em vão. Nós temos que participar. Agora, uma coisa importante, eu não tenho que levar a política para a religião. Eu tenho que levar a religião para a política. Eu não posso levar a política para a verdade, eu tenho que levar a verdade para a política. Porque no momento que eu levo política para a religião, eu contamino a religião com ideia de homens. E a religião, ela tem ideia de um ser supremo. E isso eu acredito que todas as religiões pensem nisso. E esse ser supremo é o que tem a verdade absoluta. E no momento que a gente contamina a religião com pensamento de homens que são imperfeitos, nós estamos deturpando a verdade. Agora, no momento que influenciamos a política com a religião, nós estamos limpando a política, nós estamos trazendo a verdade e expurgando a mentira e a coisa errada. Isso é uma coisa fundamental para a gente ter em mente, para a gente pensar, e sempre na nossa participação. Porque eu vejo muitas pessoas se omitindo. E outra coisa que eu vejo que é terrível é a falta de uma cultura democrática. Eu vejo pessoas que dão o seu voto por R$100. Quer dizer, dar o seu voto por R$100 ou R$50, ela vendeu 4 anos de sua vida por R$50 ou R$100. E ela não consegue pensar nisso, porque ela só consegue pensar no imediatismo. Vocês sabem que muitas pessoas não seguem uma religião
porque também estão pensando no imediatismo. E o imediatismo sempre vai trazer um preço, sempre vai trazer a consequência. Nós podemos fazer as nossas escolhas, mas já tem uma frase que é dita, mas não podemos escolher as consequências dessas escolhas. Se as nossas escolhas forem erradas, nós pagaremos o preço deste erro. Se as nossas escolhas forem certas, nós conviveremos com a verdade e as bênçãos que a verdade traz. Então, isso é fundamental que nós tenhamos em mente. Com essa live, o que eu pretendo? Eu pretendo que todas as pessoas religiosas se preocupem em participar da política. Se preocupe, nem sempre é se candidatando, mas muitas vezes estando lá, dando opiniões, cobrando dos seus representantes. Eu acho fundamental a cobrança do representante, tem todo direito. Se votou e é seu representante, pode cobrar. E ele vai explicar. Nem sempre o representante vai conseguir fazer tudo aquilo que se propôs, mas ele vai poder mostrar por que não conseguiu fazer, o que aconteceu, e pode, dessa maneira, então, se preparar para, numa próxima oportunidade, conseguir atingir aquelas metas que ele não conseguiu durante aquele tempo. Então, nós podemos, com a nossa participação, nós podemos melhorar os candidatos. Não aquela cobrança raivosa, não aquela cobrança, né, só para tentar menosprezar aquele candidato ou outro candidato. Não, eu acho que não é por aí. Pelo contrário, eu acho que nós temos que nos colocar sempre à disposição para ajudar. A notícia foi confirmada pela mídia do Japão. Porque muitas vezes eu peço aí, eu acho que entrou um som aí e está entrando alto. Tá bom, obrigado. E muitas vezes a gente entra, né, só para cobrar de um representante. Eu acho que muitas vezes nós temos que chegar para esse representante, e nós temos um bom exemplo na igreja, que é o Mãos que Ajudam, né? E a própria J. Ruben Clark também. Nós temos outros exemplos de médicos da igreja que fazem também operações naquele problema do lábio aqui das crianças. Nós temos vários exemplos de colaboração, de entidades de colaboração. Então, isso que nós devemos fazer, nós devemos estar dispostos a colaborar, nós devemos estar dispostos a mostrar para os nossos representantes que nós vamos acompanhar o trabalho deles, mas nós estamos também prontos para ajudar, para que eles mesmos possam aperfeiçoar o seu trabalho. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Em primeiro lugar, deixar bem claro, eu acho que a parte mais importante que tem de tudo que nós estamos falando é que nunca nós devemos levar a política para a religião. Porque a religião, ela tem a teocracia. É o governo do Senhor, é o governo da verdade absoluta. Já na área secular, nós temos a democracia, que é o governo dos homens. E o governo dos homens nunca vai poder ser comparado ao governo de Deus. Não sei. O governo de Deus... Pela idade, pelo risco cardiológico. Eu gosto de todos que estão querendo participar, é ótimo. Mas vamos ver os microfones para não entrar. Se puderem fechar os microfones, eu agradeço. Mas eu quero dizer que este é um erro que muitas vezes acontece. Pessoas se empolgam com a política muitas vezes é empolgante e ela é alucinante muitas vezes. Porque uma das características da religião é humildade, é amor sincero, é amor na prática, que é a caridade. Uma das características da política é, muitas vezes, ela trazer o egocentrismo, a pessoa se achar melhor que os outros,
a pessoa se achar, se eu sou um líder, eu sou melhor. Não é melhor. Teve oportunidades e designações diferentes. Aquela pessoa que mora na favela, muitas vezes, ela tem uma dignidade impressionante. Eu conheci chefes de família que saem de casa às 5 horas da manhã para poder estar no trabalho às 6h30 e colocando asfalto quente no meio da rua o dia inteiro, voltam para casa para poder botar um pouco de comida dentro de casa. Essa pessoa tem um respeito muito grande meu. Eu conheci mulheres que trabalham o dia inteiro costurando em microfábricas ou coisa parecida, e essas pessoas têm o meu respeito imenso. Por quê? Porque elas se esforçam para garantir a vida da sua família. Nós todos deveríamos estar nos esforçando para cuidar da nossa família e, de acordo com qualquer que seja a nossa responsabilidade, cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Porque muitas vezes nós pensamos, isso é só o político que tem culpa. Não, muitas vezes nós temos culpa. Muitas vezes nós não nos organizamos com nossos vizinhos para que o nosso bairro seja melhor, para que a gente possa ter um bairro melhor, para cobrar do vereador, para cobrar do deputado, mas não só cobrar. Eu não gosto muito da palavra cobrar, eu gosto da palavra acompanhar. Porque acompanhar quer dizer que eu vou estar junto ali e vou dizer para aquele líder, olha, eu vou estar junto. E também para dizer que a humildade é fundamental. Tem uma diferença entre religião e o político e o mal político. Qual é? Eu estou falando mal político, não bom. O mal político, ele chega numa posição em que ele quer as pessoas servindo ele. Já na religião, quanto maior o chamado que você tem, maior o serviço que você faz. Quer dizer, na religião, quanto mais alto o seu chamado, mais a sua responsabilidade de servir o próximo, de estar a serviço do próximo. E isso deveria contaminar a nossa política. Que sempre que fosse um chamado de uma pessoa, a primeira responsabilidade dela não é ela se tornar um ícone da sociedade, é ela se tornar um serviçal da sociedade, é ela se tornar alguém que a sociedade pode contar com o seu serviço. E isso é importante demais, nós termos em mente esse tipo de coisa. Então, qual é a diferença? A diferença é que o religioso, ele é humilde, ele é amoroso, ele é caridoso, ele vive para servir ao próximo. Já o mal político, ele é arrogante, ele não é humilde, ele esboça uma falsa caridade, daquela dos fariseus, que mostravam para todo mundo aquilo que faziam, né? Se desse uma esmola, eles faziam na frente de todo mundo, para todo mundo ver que estavam dando uma esmola, né? Então, essas características da política que nós poderíamos mudar, colocando, mais uma vez, eu volto a reforçar, a religião dentro da política. Nós devemos depurar a política com a religião e não contaminar, eu volto a frisar, vou frisar umas 10 vezes, e não contaminar a religião com a política. Se nós contaminarmos a religião com a política, a gente acaba com a religião. Não vai acabar com as igrejas, com o evangelho, de forma nenhuma, porque o evangelho é eterno, mas vai acabar com a religião na nossa vida. No momento que botamos a política dentro da religião, a gente vai se afastando na nossa vida da religião e vai colocando a política no lugar da religião. E isso é um erro terrível. É um erro que destrói a nossa fé, destrói a nossa esperança, destrói o nosso amor, destrói tudo. Eu volto a dizer, se tem alguma coisa que nós temos que fazer, é colocar os princípios da religião dentro da política. E nunca trazer, não precisamos trazer a política para dentro da religião. A política é para ser tratada lá, no fórum adequado dela.
né, em reuniões com vizinhos, em reuniões com líderes políticos, em reuniões de líderes políticos. Lá é o lugar da política. O lugar da política não é dentro da religião, mas o lugar da religião, sem dúvida nenhuma, é dentro da política. Porque no momento que ela entrar na política, ela vai combater a arrogância, ela vai combater o orgulho, ela vai trazer a humildade para as pessoas, vai mostrar que eles não são diante de Deus, eles são filhos de Deus, igual aquele que está lá na favela. Eles são iguaizinhos, não tem diferença nenhuma. Ela vai trazer o amor para dentro da política, em que as pessoas, em vez de angariar coisas para si, vão ver um jeito da comunidade poder ter uma vida mais confortável, da comunidade poder ter uma vida melhor. Então, é fundamental que nós coloquemos a religião dentro da política. E não tenhamos vergonha disso. Muitas vezes a gente tem vergonha de dizer que é religioso. Não precisa ter vergonha de dizer. Não precisa ter vergonha de ter o teu testemunho, desde que você respeite o testemunho de todos os outros. Como eu disse, volto a frisar, eu disse no início e vou encerrar falando sobre a liberdade religiosa. Eu fui o presidente da Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa do Congresso, onde nós tínhamos centenas de deputados e dezenas de vereadores, de senadores, desculpa. Centenas de deputados e dezenas de senadores faziam parte dessa frente. E lá nós defendíamos a liberdade das pessoas acreditarem em quem quiserem, do jeito que quiserem. E essa liberdade deve ser dada. E como eu disse, mas lá as pessoas não estarem no caminho certo. Se não tiverem um dia, se elas tiverem honestidade, se elas tiverem vontade de conhecer a verdade, um dia elas vão chegar na verdade. Por isso que a liberdade é fundamental. A defesa do livre-arbítrio deve ser uma defesa que nós empenhamos não só as nossas palavras, mas também os nossos atos e a nossa vida. Porque o livre-arbítrio, nós estamos nessa vida justamente para exercer o livre-arbítrio. Então, devemos defender até aqueles que não acreditam em religião nenhuma, eles têm que ter a liberdade de poder fazer isso. Mas eu acredito que se nós levarmos a verdade pura, para dentro da política, eles vão começar a repensar. Eu acho que eles vão ver, puxa, mas isso aqui foi bom, isso aqui trouxe um bem para todos nós. Então, eu quero falar a todos os irmãos, em todos aqueles que estão, irmãos e irmãs, que estão nos ouvindo, que eu tenho um forte testemunho de que quanto mais religiosos mesmo, nós tivermos na política, melhor a política vai se tornar. E eu faço aqui um alerta muito forte. Quanto mais pessoas quiserem trazer a política para a religião, pior a religião vai se tornar. Então, não tragam a política para a religião. Levem a religião para a política, porque aí nós vamos estar levando a verdade, aí nós vamos estar levando aquilo que existe de bom no ser humano. Todo ser humano tem dentro de si uma luz, uma consciência. E essa consciência, que nós chamamos de consciência, ela diz sempre como fazer o bem, como fazer as coisas boas, como termos a oportunidade de trabalharmos para o bem maior da sociedade. Então, eu quero dizer, chegamos aqui às 8h30, quero dizer que estou pronto para responder algumas perguntas que vocês têm nesse sentido. Mas lembrem-se, quero que dessa reunião hoje saia isso, né? Não levem política para dentro da igreja, levem a igreja para dentro da política.
ou então, se quiserem, não levem política para dentro das suas crenças. Levem aquilo que você acredita para dentro da política. Pronto, então... Estou pronto para fazer as respostas. Pronto, a primeira pergunta é pessoal para você que está lá no chat. Deixa eu ver aqui quem é que está perguntando. Eu não estou vendo nada aqui, eu entendo muito pouco dessas coisas modernas. Então, Robson, se tu puder me ajudar, tu vai me O Alex ajudar. Santos está lhe perguntando se você vai sair candidato a deputado federal. Isso é uma coisa que nós vamos ter que pensar. Ainda tem muito tempo, é só no fim do ano que vem, né? Como eu disse, eu nunca vou me eximir de nada, né? E eu acredito que sempre que for mas essa não deve ser uma vontade minha, deve ser uma vontade de um grande grupo de pessoas. Se um grande grupo de pessoas confiar e achar que eu posso fazer alguma coisa a mais nesse sentido, eu vou. Se acharem que não, eu vou continuar ajudando da forma que eu puder. Luiz Baldan está perguntando, prezado presidente Torgan, com um sistema político que parece estar estruturado para que se trabalhe baseado no toma lá da cá, o famoso 10%, a corrupção, poderia compartilhar sua experiência como viver e lutar contra essas práticas? Olha, nós fomos os primeiros no Brasil, e eu tenho o prazer de dizer, como autor da CPI do narcotráfico, foi o primeiro combate a crime organizado no país. E, naquela época, nós prendemos mais de 800 traficantes no país inteiro. Depois fizemos a segunda CPI do narcotráfico e prendemos, inclusive, deputados e gente graúda. Então, nós fomos os precursores dessa operação da Lava Jato. Nós precedemos essa operação e eu fui também o criador da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado na Câmara dos Deputados, que até hoje existe, né? Então, isso é importante a gente continuar, dar continuidade a esse trabalho. Uma outra pergunta aqui, eu acho que você já respondeu. Ele falou, Guilherme Coelho, caro irmão, sabemos que servir na igreja é uma das coisas que nosso Senhor espera de nós, devemos separar um tempo para atuar na política, seja se candidatando ou apenas apoiando de forma ativa partidos, candidatos e eleitos. Como conciliar essas coisas? Bom, deixa eu falar. O Senhor espera que a gente cumpra os nossos chamados na igreja e cumpra nossos chamados na sociedade também, na participação que nós devemos ter na sociedade. Então, nós não devemos ser alheios à sociedade. Nós não somos, pelo menos o evangelho que eu conheço, ele não é um evangelho ermitão. Ele é um evangelho que convive com a sociedade e que tenta levar esses princípios para toda a sociedade. Consequentemente, nós vimos aí vários líderes da Igreja de Jesus Cristo dizendo que nós devemos participar, mas volto a dizer, participar tendo cada lugar o seu assunto. Nunca tragam política para dentro da igreja. Levem os princípios religiosos para dentro da política, que vai ser muito bom. Como eu disse, os princípios religiosos são excelentes, são aqueles da caridade, da solidariedade, do amor, da humildade. Então, se puderem levar esses princípios para dentro da política, será espetacular. Pronto, Marcos Lopes, da Parquelândia, ele pergunta, gostaria de perguntar ao Moroni Torgan duas coisas. Como os líderes eclesiásticos poderiam comportar-se para não dar aquela mensagem de estar ou não contra o candidato X ou Y? E a segunda pergunta também, como os membros da igreja poderiam se proteger para serem usados por políticos religiosos que utilizam sua vida religiosa para obter louros eleitorais? Eu acho que é simples isso, não tem muito problema. Tudo que nós devemos fazer na religião, nós temos um amparo, que é o Espírito Santo, que é o Senhor, que é Jesus Cristo.
Então, sempre que nós vamos escolher alguém, nós devemos orar ao Pai Celestial e perguntar a Ele, essa pessoa, ela vai me representar ou está só me usando para poder alcançar uma distinção dentro da sociedade? Ou ela realmente está com boas intenções de me representar? E líderes religiosos não devem falar de político na hora da igreja. Na hora da igreja é para falar, a nossa política é o evangelho, a nossa política é aquilo que nós acreditamos. Então, eu acho muito simples, a esse que me perguntou, é muito fácil, é ouvir tudo aquilo que a pessoa tem e se propõe a fazer, é ver a vida pregressa dessa pessoa, a vida anterior como foi, e depois botar o joelho no chão e perguntar, essa pessoa vai me representar? E então, se sentir que vai representar, vota nela. Se não sentir, então procure alguém que vá sentir que vai ser representado. Não pode ficar naquela de não vou escolher ninguém, não vai ter ninguém. Não, tem que escolher alguém que possa minimamente lhe representar. A outra pergunta aqui é do Dário Lopes, aqui de Fortaleza também. Quando a participação religiosa na política estaria ultrapassando o limite do Estado laico? O Estado é laico, quer dizer que ele não tem nenhuma religião, mas a nossa Constituição começa dizendo que nós acreditamos em Deus. Então, acreditar em Deus, laico é no sentido que ele não escolhe nenhuma religião, mas acreditar em Deus, nós acreditamos, tanto que está na Constituição, logo no início dela. Então, não tem problema nenhum. Agora, o Estado realmente ele não deve escolher nenhuma religião. Como eu disse, o Estado tem que defender a liberdade religiosa, e por isso que ele se torna um Estado laico. O presidente Nelson, William Mercedes, está perguntando, o presidente Nelson convidou na última conferência os santos a liderarem os esforços para combater e erradicar o racismo. Você acredita que se os membros tiverem mais conhecimento político, atuação política, isso ajudará a cumprir a designação do profeta de liderar os esforços para combater e erradicar o racismo? Sem dúvida, né? Nós já conhecemos, dentro do Evangelho, todos somos iguais perante o Senhor, todos somos filhos de Deus. Não é a cor da pele que vai fazer alguma coisa diferente, né? Até aqueles que fazem coisa errada ainda são filhos de Deus, e o Pai Celestial os ama e está aguardando o seu arrependimento, da mesma forma que o Pai esperou o Filho pródigo. Então, mesmo que a gente não concorde com atitudes das pessoas, nós devemos defendê-las e defender seu livre-arbítrio e amá-las. Eu acho que, muitas vezes, a gente perde muito tempo julgando as pessoas, em vez de amar as pessoas. Nós devemos amar mais e julgar menos. Eu acho que esse seria o maior exemplo que nós poderíamos dar, tanto na religião quanto na política. Julgar menos e amar mais. A Tânia está perguntando qual o maior desafio, na sua opinião, de um líder religioso na política. O maior desafio de um líder religioso é manter os seus ideais e não sair dos seus ideais. Esse é o maior desafio. E isso quer dizer o quê? É ter em mente que ele é um instrumento na mão de Deus, e nada mais que isso. E é isso que ele tem que ter, né? Ele não tem nada mais de tão especial, ele não tem nada maior do que ninguém, ele é do mesmo tamanho de todo mundo, só que Deus quer usá-lo como seu instrumento. Nós que somos religiosos, nós acreditamos nisso. E sendo um instrumento na mão de Deus, nós vamos sempre perguntar ao Senhor o que fazer. E isso não é fácil, é uma coisa que tem que ter uma convicção muito forte, uma fé muito forte, um amor muito grande a Deus e um amor muito grande ao próximo também. E eu acredito que todos os dias o bom político deve renascer no seu coração o testemunho de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, o testemunho do Espírito Santo,
para que ele possa, então, ser fortalecido, para que naquele dia seja mais um dia em que o Senhor possa utilizá-lo como instrumento. O Renan Apolônio, ele pergunta: quais as maiores dificuldades quando uma pessoa com convicções religiosas quer participar na política? Escolher um partido, fazer uma campanha limpa ou outro aspecto? Olha, muitos partidos defendem religião, defendem a família e... Não. A senhora vai lá no Zoom, abre o Zoom. Eu acho que tá dando de novo o microfone aberto aí, mas... Eu consegui aqui. Tem problema não. Eu acho que o que nós temos que nos preocupar não é tanto com o partido, é saber que no partido nós temos as condições de defender as nossas convicções. Se tivermos condições de defender nossas convicções naquele partido, tanto faz o partido que vai escolher. Claro que a dificuldade é viver depois o dia a dia na política. Como eu disse, ela vai trazer muitas provações e nós temos que estar preparados para essas provações. É o que as Escrituras dizem. Quem estiver preparado não temerá. Não, ele já tinha que pedir o número do ID. Ele pede o número do ID. O Guilherme Coelho está perguntando. Pode desligar, por gentileza? Tá bom. Estão fazendo perguntas para ele estar respondendo. O Guilherme Coelho está perguntando: política, em última análise, é a disputa pelo poder de governar. É possível que haja uma disputa amorosa e não violenta? Tá bom. Olha, a má política é a disputa pelo poder de governar. A boa política é justamente a consciência de representar e fazer o melhor para o nosso povo. O poder de governar, ele vem em segundo lugar. Primeiro tem que vir o amor a Deus e ao próximo. Se esse amor ao Deus e ao próximo estiver no seu coração, aí o seu governo vai ser bom. E aí você vai poder fazer muitas coisas. Agora, se estiver no poder só para que as pessoas lhe reconheçam, poderoso você não é. Basta sair do cargo que você deixou. É um poder tão efêmero esse da política. Eu me lembro uma vez, lá em Brasília, quando eu fui para a posse de um ministro. Eu fui para a posse do ministro, estava cheio o auditório para a posse do ministro. E quando eu vi, o outro ministro foi lá, passou o cargo e tal, terminou a solenidade, o ministro que estava saindo sozinho. Eu ainda fui lá, agradeci pelo trabalho que ele fez e tal e tudo mais. Mas o outro que estava entrando tinha uma fila na frente dele, imensa, uma fila imensa. Por quê? Porque as pessoas, elas são muitas vezes amigas do cargo e não da pessoa. E a pessoa tem que saber disso. Se não souber, ela vai se desesperar com o tempo, porque a política passa. O que não passa é a vida eterna. Kleber Lopes está perguntando qual seria um exemplo de trazer a política para a religião. Um exemplo de trazer política para a religião é quando eu vejo pessoas religiosas se degladiando por causa de política. E muitas vezes da mesma religião, elas ficam debatendo por causa de política. Não debatam por causa de política. Debatam uma forma de levar os princípios religiosos para dentro da política. E não porque se fulano está certo, se Beltrano está errado, se Beltrano está certo, se Beltrano está errado. Olha, todos vão estar errados se não estiverem vivendo os princípios da verdade. Então, em vez de debater se fulano ou Beltrano estão certos, debatam como levar os princípios da verdade para o fulano e para o Beltrano. O Kleber Lopes está perguntando o que fazer se os princípios do Evangelho de Jesus Cristo entrarem em conflito com os de um determinado partido ou candidato desse partido que você deseja apoiar. Bom, se entrarem em conflito os princípios, se o candidato também manifestar o conflito a esses
princípios, eu vou aconselhar a escolher outro candidato, porque o partido pode fazer alguma coisa e o candidato ser contrário. Eu, por exemplo, quando estava lá, eu muitas vezes fui contrário ao meu partido, porque não concordava com aquele tipo de votação, com aquele tipo de atitude. Então, as pessoas que são candidatos e põem os seus eleitores acima de qualquer coisa, não vão se preocupar muito se o partido gostou ou não. Vão se preocupar mais se os eleitores gostaram ou não. O William Mercedes pergunta se, além do voto consciente, como um santo dos últimos dias comum pode contribuir para levar o evangelho para a política? Olha, levando o evangelho para os seus vizinhos, levando o evangelho para a sua comunidade, levando o evangelho para a escola dos seus filhos. Eu acho que sempre que tem uma oportunidade, dando um testemunho da importância do evangelho na sua vida, da importância que a verdade faz na sua vida. Então, se der um testemunho sobre isso, já está começando a ajudar. Pronto. Como podemos fugir dessa dicotomia partidária que está se apresentando ao próximo pleito eleitoral? Olha, nós teremos a dicotomia se quisermos. Eu acho que vamos ter muitas escolhas, vamos ter tempo para ponderar até lá, vamos ter tempo para botar o joelho no chão, para saber do Papai do Céu o que é melhor para nós. Como eu disse, nem sempre nós vamos ter pessoas perfeitas, mas vamos ter aquelas que, pelo menos, estão mais perto dos princípios que nós defendemos. E é isso que nós devemos fazer. Mas eu volto a dizer, é um ato tão importante que nós sempre devemos botar o joelho no chão para poder fazer uma escolha. E esse momento da escolha é um momento vital na democracia. Muitas vezes as pessoas tornam ele tão banal, né? Me dá 50 reais, quem tu quer que eu vote? Tá. Me dá 100 reais, quem tu quer que eu vote? Como eu disse, ela vendeu por 50 ou 100 reais 4 anos da vida dela. 4 anos de como ela vai passar a vida dela, pelo menos aqui no nosso sistema. Tem outros sistemas que vendem por 5 anos e tudo mais. Então, que nós possamos, na nossa sociedade, fazer essa conscientização. Não podemos, de forma alguma, trocar por 50 ou 100 reais 4 anos da nossa vida. Primeiro, que é vender a vida muito barato, né? E nós não temos, primeiro, que vender a vida. Nós temos que partilhá-la com pessoas de bem e fazer e aproveitar a vida. Como é que se aproveita a vida? Trazendo a verdade para dentro da nossa vida. Quanto mais a verdade tiver na nossa vida, melhor é o aproveitamento que nós fazemos dela. Pronto. Guilherme Coelho pergunta, como não temos o voto distrital, votar em um candidato às vezes significa votar em um candidato do mesmo partido que acaba usando os votos da legenda para ser eleito. Sabemos disso. Não é importante nos preocuparmos, sim, com o partido do candidato que estamos votando? Olha, é importante a gente saber se o nosso candidato tem uma boa oportunidade, porque aí passa a não ser tão importante o partido. Se o nosso candidato não tem uma oportunidade e quiserem votar mesmo assim, aí, sem dúvida, o partido nós temos que fazer uma análise melhor. Mas se o nosso candidato tem uma boa oportunidade, aí o candidato ele vai, como eu disse, ele tem que ser bom o suficiente para ficar acima do partido dele. Que se o partido fizer alguma coisa que for contra as convicções dele, que ele tenha, então, a coragem de mudar de partido, ou então mudar aquela atitude dentro do partido. Pronto. O Paulo Coelho levantou a mão. Se quiser, pode perguntar, Paulo Coelho, diretamente. Temos mais aí alguns minutinhos, né? Uns 3 minutos. Paulo Coelho e depois Boa o noite. Marcos. Eu queria saber como é que foi que ele viu essa divisão que aconteceu em 2018 entre os membros da igreja.
que alguns optaram pelo candidato A e outros membros optaram pelo candidato B. Eu acredito que muitos membros da igreja não botaram o joelho no chão para escolher o candidato. Então, eu gostaria que todos os membros, não só da igreja, mas de toda e qualquer crença religiosa, coloquem o joelho no chão, perguntem quem é o melhor. E aí essas divisões vão ficar cada vez menores. Como eu disse, não tragam a política para dentro da religião. Levem a religião para dentro da política, porque é a religião que vai aprimorar, que vai sanar, que vai limpar a política, é o evangelho, é a verdade. Então, se nós pudermos fazer isso, nós vamos, sem dúvida nenhuma, colaborar em muito para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Eu acho que, Robson, acho que por aí deu, né? Deu, eu acho que nós queremos agradecer, né, a participação do irmão Moroni Torga. Foi muito enriquecedor. É importante mostrar aos membros a importância de conhecer o Evangelho e de procurar um candidato que tenha princípios semelhantes aos seus, né? Muitas das perguntas foram nesse sentido. A gente tem sempre oportunidades de votar. Eu gostei quando o Moroni falou, às vezes tem alguns irmãos da igreja que eles se candidatam, mas eles não fizeram uma preparação. Não basta ser bom. Você talvez precise ter uma preparação para que você tenha possibilidades de ganhar. E aí você tem uma grande divisão de pessoas que que são candidatos, são bons candidatos, mas que, na verdade, vai servir para que uma pergunta falou ali, para que o voto de legenda vai servir para o seu voto naquele irmão bom, vai servir para apoiar, de repente, alguém do partido dele que apoia princípios totalmente contrários ao seu. Então, essa também é uma das coisas que a gente precisa ver, se aquele candidato ou não ele tem princípios semelhantes aos nossos. Da mesma forma que os vascaínos e os flamenguistas votam no Romário, que eles acreditam, porque eles se identificam com o esporte, acham que o futebol é a coisa mais importante na vida deles, e votaram nele, hoje ele é senador. Então, a gente, como pessoas religiosas, tem que procurar pessoas que tenham princípios semelhantes aos nossos, que defendam bandeiras semelhantes às nossas. Então, esse é o ponto fundamental. Outra questão que está se vendo que a importância da religião, e os partidos perceberam isso. Os partidos perceberam isso, que a religião foi importante para definir o resultado das eleições de 2018. E o pessoal já percebeu em 2022 e está querendo usar a religião de todos os lados agora. Todo mundo usa bandeira religiosa, tem gente que... Então, isso... Pode falar. Pode completar, eu falo. E é esse ponto que é por isso que é importante esses temas, porque muita gente é levada e a religião acaba... E isso tem um efeito... pode ser um efeito bom no primeiro momento, mas também tem um efeito ruim, que muitas pessoas começam a ficar contra a religião. Começam a ter a religião como inimigos. É por isso que a gente vê ninguém no mundo, ninguém é a favor de aumento de impostos. Mas se você fizer uma enquete, quem é a favor para as igrejas pagarem impostos, vai ter um monte de gente. E talvez um dos motivos seja porque estão levando a religião, estão levando a política para dentro das religiões, as religiões estão, as instituições, e isso faz com que se tornem como se fossem times de futebol, né? E religião é mais do que isso. Bom, eu queria primeiro agradecer essa oportunidade, agradecer principalmente ao Robson por esse esforço, né? E quero agradecer a todos que participaram, Marcos Vinícius e todos, a Tânia, todos que participaram, para que isso acontecesse. Dizer que eu tenho um grande amor pelas pessoas, principalmente aqui da nossa Fortaleza, do Ceará. Sempre fui recebido com muito carinho, com muito amor, e eu tenho uma gratidão imensa a esse povo.
como também gosto muito dos portugueses, que também fui recebido com muito carinho lá, né? E também sou apaixonado pelo cearense e tenho um grande amor pelos portugueses também. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pelo amor que têm me dedicado durante esse tempo. Talvez isso é que tem me fortalecido a sempre continuar. Muito obrigado. Obrigado e sigam a J. Ruben Clark Law Society nas redes sociais, JRCLSBR, vocês vão encontrar em várias redes sociais, no Instagram, e vão ficar por dentro das lives que a gente está fazendo a nível de Brasil inteiro. Praticamente uma live por dia durante este mês de março, todos são convidados a participar e a ouvir sobre temas diferentes. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Mais uma vez, obrigado, irmão Moroni Torga. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada.